Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aí na nossa aula agora de número 24 do estudo do Catecismo em 60 questões. E hoje nós vamos falar o que os cristãos celebram quando estão reunidos. O símbolo da fé nos recordou o mistério da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O mistério da salvação, Jesus Cristo, que fundou a Igreja para continuar na terra seu plano de salvação sobre os homens. O que nós cristãos anunciamos e celebramos quando nos reunimos? O que a Igreja celebra e anuncia? O mistério de Cristo. Então é isso que nós vamos ver nesse estudo de número 24. Vamos lembrar que são 60 estudos, é o Catecismo em 60 questões, bem resumido. Então nós vamos ver nessa aula essa questão: o que os cristãos celebram quando estão reunidos? Nós vemos aí o que é a liturgia da igreja. Isso é importante para que a gente possa então sintonizar bem isso que nosso Senhor quer dizer para nós nesse estudo. Vamos lá. A liturgia, ela é obra com a qual Cristo, mediante sinais sensíveis, glorifica o Pai na unidade do Espírito e salva a humanidade, atuando como cabeça invisível da Igreja por meio de seus ministros, para perpetuar a obra da redenção no mundo. Na liturgia, pois, a Igreja exerce o culto público a Deus, de modo que toda ação litúrgica é obra de Cristo sacerdote e de sua Igreja, ação sagrada por excelência, cuja eficácia não se vê igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Por outro lado, a liturgia é participação na oração de Cristo e fonte da vida que emana do Salvador. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Isso que o catecismo está nos ensinando, isso que nós vimos aí agora, olha. O que é a liturgia? A liturgia é obra com a qual Cristo, mediante sinais sensíveis, glorifica o Pai na unidade do Espírito e salva a humanidade. E é interessante que ele diz ali que nenhuma ação da igreja se compara à liturgia, especialmente a liturgia eucarística. Vamos adiante. Depois diz assim: a liturgia, obra da Santíssima Trindade. Na liturgia intervém toda a Trindade. Deus Pai é adorado e louvado como fonte de bênção da criação e da salvação. Cristo, o único liturgo, realiza a glória de Deus e a salvação dos seres humanos pelos sacramentos. O Espírito Santo, como alma da igreja, vivifica e impulsiona a obra de Cristo para levá-la à perfeição. Que coisa extraordinária! Então, a liturgia, ela é obra da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui o catecismo diz: o Pai, ele é adorado e louvado como Criador. O Filho, como liturgo por excelência, aquele que traz para nós a salvação. E o Espírito Santo como alma da igreja. Que coisa espetacular, que coisa maravilhosa. É o Espírito Santo como alma de toda a igreja. Vamos adiante. Os sacramentos da igreja. Ainda que mais adiante se falará com maior clareza dos sacramentos, já podemos agora assinalar que a vida litúrgica da igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos 7 sacramentos: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Então, é importante dizer algo aqui, que a liturgia da igreja, ela gravita, ou seja, ela gira em torno, da celebração do sacrifício eucarístico de Cristo. Tudo converge para o altar. Tudo converge para o altar. E é importante isso porque nós precisamos estar voltado para o altar de Cristo. Toda a ação da igreja, ela nos leva precisamente para o culto eucarístico, especialmente a Santa Missa.
Número 4, a celebração dos sacramentos da igreja. Ainda que existam diversas tradições, ou seja, diversos ritos, é importante dizer isso porque a Igreja Católica ela é rica. Então ela tem muitos ritos, meus irmãos. Nós aqui estamos acostumados com o rito romano, o rito ocidental, mas nós temos o rito maronita, melquita, bizantino, o rito cópita, né? E tem muitos ritos. Mas nós aqui vivemos o rito romano, o rito ocidental. Mas aí está dizendo, ó, existe diversas tradições, ou seja, diversos ritos dentro da única igreja de Cristo, ou seja, dentro da igreja católica. Nas celebrações litúrgicas há elementos comuns. Então, dentro desses ritos, todos esses ritos, há elementos que são comuns a todos os ritos. Primeiro, quem celebra? Letra A, quem celebra? A liturgia é obra de Cristo total, cabeça e corpo. Então, quem celebra é Cristo. É Ele que celebra. Assim, toda a comunidade, o corpo de Cristo, unido à cabeça, é quem celebra. Dentro das celebrações, não tem todos os fiéis a mesma função, mas alguns, consagrados pelo sacramento da ordem, têm o poder e a missão de representar a Cristo como cabeça de seu corpo. Meus irmãos, isso aqui é importante. Normalmente a gente se escuta falar assim, né? Vamos receber o celebrante. Na realidade, não é totalmente correto dizer assim. Nós vamos receber o presidente da celebração, porque celebrante somos todos nós, cada um ao seu modo, ao seu estado de vida. O catecismo está dizendo, alguns consagrados pelo sacramento da ordem têm o poder e a missão de representar a Cristo como cabeça. No caso, o sacerdote, ele é in persona Christi, ele tem a função de representar a Cristo cabeça. Mas todos nós celebramos. Então a pergunta é, quem celebra a liturgia? Cristo. Cada sacramento, quando uma pessoa é batizada, é Cristo que batiza. Na hora da consagração é Cristo que consagra. Na hora da absolvição do sacramento da penitência é Cristo que está perdoando aquele pecado. Na pessoa do seu ministro. Na pessoa dos seus ministros. Cada um, volto a dizer, ao seu modo de vida, ao seu estado, ao seu chamado. Letra B. Como celebrar? A celebração litúrgica compreende sinais e símbolos que se referem à criação, luz, água e fogo. Então, esses símbolos, normalmente eles estão remetidos à criação. Depois, a vida humana, lavar, ungir, partir o pão. E a história da salvação, os ritos da Páscoa. Todos esses elementos, pela ação do Espírito Santo, tornam-se portadores da ação de salvação e santificação de Cristo. Parte principal de toda a celebração é a liturgia da palavra. Acompanha-se também, às vezes, com cantos e músicas. As imagens sagradas, presentes nas igrejas e nas casas, estão destinadas a despertar e alimentar nossa fé no mistério de Cristo. Ele diz aqui que a parte principal é a liturgia da palavra. Ele está querendo dizer o seguinte, não está se referindo somente à Santa Missa, mas que toda liturgia, que toda celebração de um sacramento há a palavra de Deus. A palavra está ali. Ou seja, não pode faltar a palavra de Deus em cada sacramento. Você tem a palavra ali. A palavra ela é parte fundamental. Claro que na Eucaristia, por exemplo, nós temos as duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, que formam um único ato de culto. Mas o que ele está explicando aí é exatamente isso. Letra C agora, vamos adiante. Quando celebrar? O domingo, dia do Senhor, é o principal dia da celebração da Eucaristia. Isso aqui precisa ficar gravado no nosso coração, né? Qual o dia de celebrar? Quando se celebra? Domingo. Domingo é o dia da celebração da Eucaristia, é o dia principal, porque é o dia da ressurreição. E isso aqui explica algo muito importante. Por que nós celebramos no domingo e não no sábado? Porque Jesus ressuscitou no domingo. A nova economia, a economia da salvação, trazida por Cristo, Jesus ressuscitou no domingo. Por isso, o domingo é o dia de excelência. Durante o ano litúrgico, a igreja
desenvolve todo o mistério de Cristo, desde a encarnação e o nascimento até a ascensão, Pentecostes e a espera do final dos tempos. No ano litúrgico, a Igreja venera com especial amor a Santíssima Virgem e faz memória dos mártires e dos demais santos. A liturgia das horas ou ofício divino é a oração pública da Igreja. Junto a ela, situam-se de maneira complementar as diversas devoções do povo de Deus, particularmente a adoração e o culto da Sagrada Eucaristia. E aqui nós poderíamos acrescentar o rosário, as novenas, toda a prática da piedade popular está unida. E ele chama a atenção que a liturgia das horas é a oração pública, né, da Igreja. Vamos adiante. Onde celebrar? E, então nós vimos quem celebra, quando se celebra, né? E agora nós estamos vendo onde celebrar. O dia que se celebra, agora nós estamos vendo onde celebrar. Cristo é o verdadeiro templo de Deus e nós cristãos, pela graça, somos também templos do Espírito Santo. Mas a igreja tem necessidade de lugares onde a comunidade pode se reunir-se. Então, respondendo, onde celebrar? Bom, Cristo, ele é o verdadeiro templo. E nós, como diz São Paulo, somos templos do Espírito Santo. Mas diz o catecismo que a igreja ela tem necessidade de um lugar para reunir e congregar as pessoas. São as nossas igrejas. Nestes templos, muitos deles verdadeiramente obras de arte, a igreja celebra o culto público para a glória da Santíssima Trindade. Neles se escuta a palavra de Deus e cantam-se seus louvores, eleva-se o coração e se oferece o sacrifício de Cristo, a Santa Missa. As igrejas são também lugares privilegiados de recolhimento e de oração pessoal. E aqui eu gostaria de chamar a atenção o quanto nós somos chamados a, de fato, transformar as nossas igrejas, os nossos templos, em lugares de recolhimento e de oração pessoal. E para isso, meus irmãos, é necessário silêncio. Para isso é necessário muito silêncio, muito zelo pelo sagrado, muito respeito. É isso aí que o catecismo está nos ensinando. Número 5. Temos de participar ativamente da liturgia da igreja. Se tivermos entendido bem esse tema, teremos dado conta de quanto é importante participar das celebrações litúrgicas da igreja, especialmente da Santa Missa, com a maior atenção e devoção. Isso aqui é uma palavra muito importante. Nós temos que participar da liturgia da igreja com atenção e com devoção. Atenção e devoção. Nossa mãe, a igreja, pede-nos que acorramos as celebrações de forma consciente, ou seja, dando conta daquilo que nós estamos fazendo, ativa, participando nas diversas cerimônias, e frutuosa, estando bem preparados para aproveitar ao máximo a celebração, ou de todas as celebrações que nós participarmos. Gente, isso aqui é muito importante. Isso que o catecismo está nos ensinando é uma verdadeira preciosidade de como participar bem. Quantas pessoas vão nas nossas celebrações e não entendem o rito, não sabem o que está acontecendo? Quando a gente conhece, nós participamos muito melhor. Nós participamos com atenção e devoção, de forma consciente, ou seja, dando conta daquilo que nós estamos celebrando, entendendo aquilo que está acontecendo, de maneira ativa, ou seja, participando de fato nas cerimônias e de maneira frutuosa, ou seja, estando bem preparado. Se preparar pelo sacramento da penitência, jejum, oração, estando bem disposto a participar de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Bom, e por fim, eu gostaria de deixar, como sempre, os nossos propósitos da nossa vida cristã. Todo estudo nosso, nós deixamos um propósito. De hoje é participar sempre com devoção
de qualquer celebração litúrgica da igreja, especialmente da Santa Missa. Então a igreja nos pede que nós participemos domingos e dias santos de guarda. E número 2, fazer frequentes visitas à igreja mais próxima, que sempre é um lugar privilegiado para o encontro com Deus na oração. Então, eu diria, visitar muitas vezes, né, a capela do Santíssimo, estar ali presente para que a gente possa, então, participar frutuosamente de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Fica aqui, né? Esse foi o 24º estudo do Catecismo em 60 questões. Se Deus permitir, nós chegaremos lá no estudo de número 60, encerrando aí toda essa série do Catecismo em 60 questões. Deus abençoe sua vida, até a próxima e salve Maria Imaculada.